O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 22º domingo do tempo comum. E quando nós olhamos para a liturgia da palavra deste domingo, ela traz como essência a nós uma reflexão sobre o seguimento a Jesus. Este seguimento que exige de nós renúncia, que exige de nós esvaziamento de nós mesmos. Este seguimento a Jesus também que nos pede a assumir a nossa cruz e segui-lo. Então, quando nós olhamos o contexto geral da liturgia da palavra deste domingo, a reflexão nos leva a ver o sofrimento no seguimento a Jesus Cristo. E é interessante percebermos as leituras de hoje, que no Evangelho, Jesus está falando para os discípulos o caminho que ele teria que percorrer. E é interessante que este caminho que Jesus iria percorrer é o mesmo caminho que os discípulos também deveriam passar. Porque uma vez na vida, decididos a seguir a Jesus, eles iriam passar pelo mesmo caminho. E Jesus então está dizendo no Evangelho de hoje, que ele iria para Jerusalém, que iria ser perseguido, mal compreendido pelos anciãos, pelos mestres da lei daquela época. E Jesus ainda vai acrescentar dizendo que depois de passar por tudo isso, ele iria perder a própria vida, ele iria morrer. Morrer por assumir a vontade do Pai na sua vida, por assumir a missão que o Pai lhe havia confiado, por revelar a imagem do Pai, por meio da apresentação da proposta do reino. E quando os discípulos escutaram Jesus dizendo essas coisas, podemos imaginar que no coração deles, na cabeça dos discípulos,
talvez aconteceu uma confusão ali. E Pedro, mais uma vez, porque no domingo passado, em nome da comunidade dos discípulos, ele havia respondido quem é Jesus. Mais uma vez, Pedro toma a frente, chama Jesus à parte, como nós escutamos, e vai dizer a Jesus que isso não deveria acontecer com ele, que o Pai não permitiria que Jesus passasse por aquilo ali, porque na visão de Pedro era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Ele não precisaria passar pelo sofrimento, pela dor, pela perseguição. E é interessante nós pensarmos aqui que Pedro tem uma visão de Messias numa visão judaica, porque era assim que os judeus pensavam do Messias. Eles pensavam no Messias glorioso, cheio de pompas, o Messias rei, que viria para resolver os problemas de toda a humanidade. Era desse tipo de Messias que Pedro, na sua resposta a Jesus, dizendo que Deus não permitiria ele passar por aquilo, que Pedro vê Jesus. E aí, meus amados irmãos e irmãs, é interessante que aqui vai tudo pelo ralo a profissão de Pedro do domingo passado. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E agora Pedro demonstra que não compreendeu quem é este Messias, Filho do Deus vivo, como ele havia respondido. E aí, quando nós olhamos a atitude de Pedro, nós somos chamados a olhar também para nós. Porque muitos de nós, em alguns momentos da vida, da nossa experiência de fé, temos a mesma visão judaica de quem é o Messias. Em muitos momentos nós temos um relacionamento com o próprio Jesus Cristo, de forma muito romântica, de forma muito gloriosa, de um Deus poderoso, de um Deus capaz de resolver todos os nossos problemas. Em muitos momentos nos colocamos até a serviço da igreja, querendo algo em troca deste Deus. Eu até sirvo o Senhor, mas eu quero ser recompensado pelo seguimento a Ele. E é por isso que o mundo em muitos momentos tem pregado um Deus de prosperidade, a teologia da prosperidade. Um Deus que cura, que liberta, que transforma, que te dá uma casa nova, que te dá um carro novo, que te dá um apartamento. Eu não estou dizendo que o Senhor não tem poder para realizar isso. Ele tem, Ele é Deus. Ele restaura, Ele cura, Ele transforma as nossas vidas. Ele nos perdoa porque é misericordioso. Mas é muito mais além do que isso. Não existe uma experiência de glória sem a experiência da cruz. A igreja que não assume a cruz não entendeu a ressurreição. Não é uma igreja séria. Podemos até ficar com o pé meio atrás. A igreja que nega a cruz não compreendeu o projeto do reino. Porque o próprio Jesus está dizendo para nós no evangelho de hoje, Ele mesmo sendo Filho de Deus, Ele iria passar pelo sofrimento, teria que passar para cumprir a proposta de Deus, a proposta do reino. E quem somos nós então, Padre Edson, para não assumir a cruz? E quando nós falamos da experiência da cruz, meus amados irmãos, que triste. Em muitos momentos, até a cruz como imagem, seja de madeira, de resina, de gesso, nós pensamos nela somente como uma peça decorativa dentro de casa. Eu costumo até dizer que quando nós procuramos alguém para desenhar a nossa casa, um arquiteto que seja, nós cristãos vamos pensar logo no cantinho de oração, não é assim? Tem que ter o meu cantinho de oração.
a minha capelinha. Aqui vai ficar a cruz, aqui vai ficar a Bíblia, aqui vai ficar as minhas imagens. Então o arquiteto tem até que planejar ali este cantinho, porque eu sou cristão. Eu tenho que ter esse canto na minha casa. Lá no meu trabalho tem que ter o crucificado. Lá no hospital tem que ter. Alguns lugares queriam até tirar, né? Algumas repartições, teve um tempo que queriam até tirar o crucificado. Mas muitas vezes corremos o risco de pensar que a cruz é apenas uma peça decorativa dentro de casa. Mas quando nós olhamos para a cruz deve nos remeter a esta experiência que hoje Jesus está dizendo para nós no meu Evangelho. A experiência de passar pelo sofrimento para ressuscitar. A experiência em compreender que aqueles que se decidem por Deus, que aqueles que assumem a missão que Deus confiou, irá passar pela experiência do sofrimento. Tem uma outra passagem, Mari, na Sagrada Escritura que vai dizer assim: você que se coloca para o serviço do Senhor, prepara a sua alma para as tribulações. E de fato é isso. Pergunta às irmãs, pergunta a tantas pessoas que fazem uma experiência um pouco mais arriscada de entrega a serviço do reino, se não tem que assumir a cruz, os sofrimentos. Isso é o esvaziar-se de si mesmo. Isso é fazer aquilo que Paulo está dizendo na segunda leitura: oferecer a Deus um sacrifício vivo, um sacrifício agradável a Deus. É a entrega total, compreendendo que haverá sofrimento sim. Pois quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E quem quiser ganhar a sua vida, vai perder por causa de mim. E é interessante, meus amados irmãos e irmãs, que para seguir Jesus tem que ser um pouco meio louco. Porque Jesus, ele não está prometendo aqui recompensa, não. Aquele que quer me seguir tem que abrir mão de si mesmo. Vai perder. É assustador. Porque se a gente fosse pensar assim, então, que história é essa? Seguir Jesus e sair perdendo? Mas aí lá no final tem uma outra questão. Este perder que Jesus está dizendo numa visão teológica é perder aquilo que não nos convém, que é passageiro, que muitas vezes não vai nem acrescentar na nossa missão. E muitas vezes nós temos medo de seguir Jesus porque temos medo de perder. E quem segue Jesus não perde, ao contrário, a recompensa não está aqui neste mundo, mas a recompensa é a vida eterna, é a vida verdadeira. Então, tendo visão desta recompensa, vale a pena perder as outras coisas. É isso que Jesus está querendo dizer, quando Ele diz que vai perder a própria vida. Se o Padre Edson for olhar tantas coisas que eu já perdi nesses quase 2 anos de padre, meu Deus do céu, coisas dolorosas, que apertaram o coração, na hora de decidir em deixar para trás, deixar a família. Eu lembro muito bem que na minha experiência de discernimento vocacional, já na teologia, meu pai viveu a experiência do infarto. Pensa num cara que ficou doido dentro do seminário, eu, Padre Edson. Porque eu me sentia na obrigação de sair do seminário para ir cuidar do meu pai. E eu lembro muito bem que o Monsenhor Emílio, meu orientador espiritual, ele dizia assim: deixa lá, que Deus está cuidando do seu pai. E continue a cuidar das coisas que Ele confiou a você. E quando ele dizia isso, ele queria dizer assim: seus irmãos estão lá, sua mãe está lá, Deus está cuidando por meio de outros. A sua missão, o seu caminho é este aqui.
E eu lembro muito bem que quando eu escutei essas palavras do Monsenhor Emílio, eu me questionava, meu Deus, como é difícil te seguir, hein? Acordar de madrugada no seminário, viver em comunidade, as irmãs sabem muito bem disso, na casa delas, na experiência comunitária, na experiência de missão. Ser perseguido, porque quem se decide por Deus é perseguido, ser mal compreendido, ser chamado de louco. E infelizmente, quando essas coisas começam a aparecer, a gente pensa em desistir. Assumir a cruz, Jesus, se não for para ter recompensa, eu não vou não. Se não for para ser reconhecido até mesmo pela comunidade, pelos outros, eu não vou não. Tem gente que abandona a missão por causa dos outros. Se a pessoa não faz um elogio, está querendo abandonar a missão. Se a pessoa não coloca você numa escala para cantar ou para celebrar, já é motivo de querer desistir da missão. Se não vai com a cara do padre, já é motivo de desistir da missão. Se começa a ser exortado, lapidado, porque aqueles que se colocam a seguir Jesus, passa pela experiência de ser lapidado, já quer desistir da missão. Meus queridos irmãos e irmãs, nós olhamos para a primeira leitura também de hoje, a experiência de Jeremias. E Jeremias, quando ele se coloca diante de Deus, por meio dessas palavras, ele estava vivendo um período difícil também na sua missão. Ele estava passando por desafios, ele estava enfrentando dificuldades. E é interessante que Jeremias, na experiência com Deus ali, ele vai dizer: me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. A pergunta para nós: será que nós estamos nos deixando seduzir por Cristo? Porque aqueles que compreendem que é necessário abrir mão de tudo, assumir a cruz, enfrentar os desafios, enfrentar as perseguições, com certeza está vivendo a experiência de Jeremias, de ser seduzido pelo Senhor. Somente quem é seduzido pelo Senhor, somente quem compreende que a recompensa vem dele, se coloca a serviço e assume a cruz. A cruz é loucura para o mundo, mas é a salvação da humanidade, sempre será. E aí é interessante que quando nós nos colocamos neste segmento a Jesus, quando nós compreendemos que é Ele que nos seduz, que é Ele que nos transforma, mesmo diante das dificuldades, nós precisamos também viver aquilo que Paulo também nos diz na segunda leitura. Não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Eita, aqui já quase encerrando a nossa reflexão, precisamos ter muito cuidado. Meu querido irmão, minha querida irmã, assumir a loucura da cruz, deixar-se conduzir por Deus. Nós não podemos compactuar das coisas que o mundo tem pregado. Você é um cristão. Muitas vezes levantamos a nossa mão, falamos que acreditamos, queremos a Eucaristia, queremos viver a experiência dos sacramentos e estamos abraçando aquilo que está fora da proposta do reino. Precisamos ter cuidado. Ser de Deus é estar no mundo, mas não concordar com aquilo que o mundo prega, totalmente fora da proposta do Evangelho. Tem muita gente aí dizendo que é católico, que professa fé, me desculpe ser direto, mas que defende a morte, até colabora para com a morte do próximo. Está na hora de fazer uma reflexão.
Que tipo de cristão eu sou? Aquele que se deixa seduzir por Cristo e assume a cruz, a sua proposta, ou aquele que busca em Cristo simplesmente recompensa e é contra até a proposta do Evangelho? Não vos conformeis com as coisas do mundo. Nós somos a igreja da cruz, que passa pelo sofrimento, que enfrenta os desafios, mas que tem a consciência da recompensa que é a vida eterna. E eu termino dizendo aquilo que Paulo nos diz em outra passagem: combati o bom combate, guardei a fé. Agora o que me resta simplesmente é aguardar o prêmio da vida eterna. É essa recompensa que nós precisamos correr atrás, é dela, é dessa recompensa. Então feche os seus olhos aí na sua casa e que nesta Eucaristia o Senhor nos ajude a compreender que o chamado a segui-lo exige de nós desprendimento, esvaziamento, sacrifício. Um sacrifício agradável a Deus é a entrega total. E precisamos assumir a cruz. Precisamos compreender que só teve a ressurreição ao terceiro dia, porque Jesus passou pela experiência da cruz. E nós também, no nosso caminho, na dinâmica da vida, estamos trilhando o caminho que o próprio Jesus trilhou. Não tenha medo de assumir a sua cruz. Ele nos ajuda a carregar quando nós nos abrimos e nos entregamos a Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.